Glória a Deus. A gente está retornando a casa pela segunda vez, é motivo de muita alegria. Aleluia. Desde já agradeço ao pastor Carlos Alberto por essa rica oportunidade e por assim estar nos recebendo e acolhendo as vidas que aqui estamos trazendo. Está aqui o nosso irmão aqui, Carlos, o irmão Anderson ali também, estamos trazendo hoje. E eu fico feliz, fico muito feliz mesmo por tudo que eu tenho ouvido aqui. Eu conheci o irmão de algum lugar, e eu falei assim, eu conheço esse irmão de algum lugar. Aí quando ele falou que trabalhava ali no hospital de Ceilândia, e sempre a gente vai ali levar o filho, levar a esposa, enfim. O testemunho dos irmãos não é diferente do meu. Aqui eu já falei, no domingo que aqui eu vim, só que um pouco que eu não sei a maneira assim de expressar para os irmãos. É porque eu era policial militar, irmãos, de Ceilândia. Eu vivia uma situação assim de um nível totalmente diferente. Porém, quando não se conhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o inimigo ele faz essas coisas. Então, eu me achava muito, vamos dizer assim, poderoso. Uma pessoa que andava com 2, 3 armas, com viatura e fazia muitas outras coisas. Mas chegou um ponto que eu pensava assim, não, o que eu faço acontece e pronto, e fica por isso mesmo. Só que aí o inimigo, ele pegou e me deu uma rasteira. Um dia eu dormi em polícia, no outro dia acordei dentro de uma prisão. Eita Deus! Perdi minha liberdade, perdi meu emprego. Aí é quando uma semana no cárcere, eu já estava com meus joelhos dobrados, minha mão levantada, aceitando Jesus Cristo como Senhor. Vai entender a maneira de Deus trabalhar. Talvez se não tivesse parado naquele lugar, ou os irmãos numa casa como essa daqui, num deserto como este, talvez não teria aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Foi o que o irmão aqui que nos antecedeu falou a respeito do deserto. O Senhor pega aqueles ali, conduz até o deserto, conduz até uma prisão, conduz até a sede, para Deus ali tratar, Deus ali trabalhar com eles. Verdade. E eu glorifico a Deus, irmãos, por ter ido para aquele lugar, sem demagogia nenhuma, sem ironia nenhuma, irmãos. Eu glorifico a Deus por ter ido para aquele lugar. Ali os irmãos me abraçaram, assim como estão fazendo com vocês. Abraçaram vocês. Ali os irmãos também me abraçaram. Os irmãos me adotaram ali. Eles não perguntaram qual foi o crime que eu cometi, ou o que eu estava viciado. Não, eles me abraçaram. É verdade. Eles realmente colocaram em prática aquilo que eles têm vivido através da palavra do Senhor. O amor de Deus. O que realmente está faltando no nosso meio. Eu chamei meu pastor e falei, pastor, vamos acabar com esse negócio de festa para nós mesmos. Vamos acabar, irmãos. A minha igreja é uma igreja muito grande, fica atrás do Corpo de Bombeiros. O pastor já foi lá. Atrás do Corpo de Bombeiros, mas são mais ou menos 200 membros. A igreja é grande, mas todo ano fazemos festas para nós mesmos. A verdade é essa. Nós fazemos festa para nós mesmos. E quando tem alguém caído, acontece o que aquilo que o irmão falou. Nós passamos, olhamos, fazemos de conta que não tem nada a ver conosco e continuamos. Só que eu venho de um ensinamento que é aquilo que os irmãos falaram aqui, que a gente tem que parar, tem que olhar, tem que estender a mão. Porque um dia estenderam a mão para mim lá atrás. Uma irmã com seu esposo tinha 2 filhos, um deles tetraplégico na cadeira de rodas. Ela largava o seu filho em casa, os seus 2 filhos pequenos ainda, num dia de visita, e saía com o seu esposo e ia me visitar na Papuda. E ali eles juntavam, viu, pastor? Eles juntavam as suas moedinhas, aquilo que eles tinham, eles juntavam aqui dali, compravam algumas coisinhas e levavam para nós lá dentro do presídio. E ainda passaram por toda aquela humilhação de chegar lá, ter que tirar a roupa, se despir todinha para ser revistado.
E eu falei assim, meu Deus, que amor é este? Nós pensamos que nós temos amor quando nós estamos aqui fora. E eu senti muita falta disso quando eu cheguei aqui fora. Eu falei, meu Deus, o amor que eu vivia lá dentro não é este amor que estou vivendo aqui fora. Na igreja onde eu congrego, ou nas igrejas por onde passei. Deus um dia, Ele usou uma irmã lá dentro do presídio dizendo que me via de terno e gravata, né, e assentado no púlpito. E eu recebi glória a Deus e aleluia. Um mês depois que eu saí, meu pastor me chamou, falou assim, vamos ali no congresso. Um congresso de grande porte das Assembleias de Deus de Brasília, que é o Madélio. Não sei se os irmãos já ouviram. E ali eu fui para esse congresso. Chegou lá, quando terminou, falou assim, agora vamos para o almoço. E eu vi aquela fila enorme, pastor. Uma fila enorme. E eu falei, vamos por aqui. Ele falou assim, não, vamos por aqui. Aí me levou, aí me colocou sentado numa mesa enorme. Essa mesa estava o pastor presidente, cantores, pregadores, tudo de renome. Aí na hora eu só abaixei minha cabeça e eu lembrei daquilo que a irmã tinha falado. Que Deus pega lá da montura, e faz assentar entre os príncipes. E assim Deus tem feito. Aleluia. Deus me consagrou nesse ministério como diácono, como presbítero. E pela misericórdia do Senhor, estamos ali como presbítero na igreja da 28.9, do pastor Neemias Neves. Não sabemos se vamos continuar agora na virada agora, né? Vai ter uma passagem aí de pastores. Mas estamos de coração adotando os irmãos. Aleluia. Você pode contar conosco ali da 28 Norte. Aleluia. Tem uns irmãos ali, não sei se deixaram de contribuir ou ainda contribuem. Um monte deixaram. Deixaram, né? Um monte porque a ordenança do pastor. Do Neemias? Então nós vamos, em nome de Jesus, estou dando minha palavra para os irmãos. Nós estamos na frente lá do evangelismo e missão. Amém. E eu não consigo fazer missão, irmão, se não for através de uma situação dessa. Não tem como. Oh, Deus! Eu falei aqui no domingo que aqui eu vim, eu falei que eu tive que pegar 2. Não sei se foi o Anderson e o Juan. Eu levei eles com a carta de reclaração, chegou lá, o pastor falou assim, eu não estou pegando mais ninguém. E eu falei, meu pastor, pelo amor de Deus, pega esses 2 aqui. Não, irmão, eu não estou pegando ninguém. Eu falei, então tá bom então. E tive que pegar esses 2, levar para o hospital de Ceilândia, deixar eles lá e falar assim, irmãos, deixa eu fazer só uma oração por vocês aqui. Porque eu não posso fazer mais nada. Daqui para lá não posso fazer mais nada, irmãos. E ali pegar os 2, estender a mão e orar e voltar para casa. Ruim. Porque quando a gente se vai para esses evangelismos, a gente volta para casa pior do que como foi. Porque quando não tem um centro como esse para abraçar vocês, irmãos, os irmãos não imaginam quanto que é ruim, quanto que é difícil para nós. É muito fácil chegar lá fora e falar, Jesus te ama, pregar a palavra. É muito simples, é muito fácil. Porque a palavra já está dentro de nós. Agora você chegar lá e falar assim, irmão, mas eu não posso fazer mais nada do que isso. Você vai continuar aí. Você vai continuar aí, morando na rua. Irmãos, isso machuca tanto. Então que realmente possamos. Eu estou dando a minha palavra como cristão, como servo de Deus Altíssimo, como desejo que tem a minha alma de ganhar almas, de trazer, que nós vamos estar abraçando essa causa aqui. Já abraçamos. Aleluia. Vamos estar incentivando outros irmãos em nome de Jesus. Que os irmãos em Cristo Jesus continuem. Os irmãos internos continuem nessa força. Vai chegar o momento sim de realmente você não ter forças de vir aqui e falar para o teu irmão, ei, caminha mais uma milha. Lá na frente, no presídio, eu estava na frente de obra. Mas foi passando-se os anos. Eu pensei que já não ia sair mais. Eu pensei, vai ter uma rebelião aqui a qualquer momento e eles vão nos matar. Então já não saio mais daqui. Eu tinha perdido a fé. A verdade era essa. Eu tinha perdido a fé de que ia sair daquele lugar. Mas quando eu ia levar a palavra para eles, viu, irmão? Quando eu ia levar a palavra para eles,
Eu falava para eles para ter fé. Irmão, tem fé que essas portas vão se abrir. Daqui a pouco os irmãos vão passar por aqueles portões. Daqui a pouco você vai estar na rua andando de mão dada com sua esposa e seus filhos. Eu passava muitos conflitos internos, mas para eles eu tinha que passar uma outra imagem. É verdade. Então que vocês tenham essa fé. Em nome de Jesus. Daqui a pouco vocês vão atravessar esses portões. As portas vão se abrir. Porque é assim que Deus faz. Aleluia. Assim que Deus faz. Vocês estão no deserto. Aproveite esse deserto. Eu falo isso com conhecimento de causa. Fiquei 4 anos e 9 meses lá ali. Comendo Bíblia. Tendo experiências com Deus. Aprendendo com o Senhor. Para quando sair, aí sim, é como os irmãos aqui falaram. Como é que eu vou falar com um ex-presidiário, com um presidiário? Como é que eu vou falar alguma coisa para eles se eu não tive experiência nenhuma? Como que você vai pregar para um mendigo, para um drogado lá fora, sendo que você não teve experiência nenhuma? Verdade. É necessário ter experiências. E nessa última hora, não vou nem falar a última hora, nesses últimos segundos da igreja aqui na terra, Deus está levantando um exército. Aleluia. Mas exército daqueles que realmente, irmãozinho que aqui falou, irmãos que têm experiência no deserto com o Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. E essa igreja, o povo da terra aqui, que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. E realmente possamos colocar em prática. Amém. Pastor, muito obrigado.